O salão resplandecia sob os lustres de cristal do Palácio das Águas, o clube mais exclusivo de Florianópolis. A alta sociedade catarinense estava reunida para celebrar o noivado de Rafael Almeida, o empresário imobiliário mais influente do sul do país, com Isabela Vasconcelos, herdeira de um conglomerado rival. Taças de champanhe tilintavam, enquanto sorrisos polidos escondiam ambições e segredos. O momento do brinde se aproximava, quando o som distinto de saltos no mármore chamou a atenção dos convidados. As portas duplas do salão principal se abriram para revelar uma mulher elegante, vestida em um traje azul marinho que contrastava com sua pele clara. Helena Mendonça caminhava com determinação, de mãos dadas com dois meninos idênticos de 6 anos, cujos olhos castanho esverdeados eram inconfundivelmente familiares. O burburinho cessou abruptamente. Rafael, que estava prestes a erguer sua taça, congelou ao reconhecer a mulher que havia desaparecido de sua vida 7 anos antes. Seu rosto perdeu a cor quando seu olhar encontrou os dos meninos que o encaravam com curiosidade. Helena parou diante da noiva, que mantinha um sorriso vacilante, incapaz de compreender o silêncio repentino. Com voz clara e firme, Helena se dirigiu a Rafael. Esses são os filhos que você expulsou antes mesmo de nascerem. A taça escorregou das mãos de Rafael, estilhaçando-se no chão. Elisa Almeida, sua mãe, apoiou-se em uma cadeira próxima, seu rosto aristocrático contorcido em choque. Flashes dispararam quando jornalistas presentes captaram o momento exato em que o império de mentiras começava a ruir. Lucas, Mateus, este é o pai de vocês, continuou Helena, sem desviar o olhar de Rafael. Aquele que eu sempre disse que um dia conheceriam. Os meninos, educados como eram, fizeram uma pequena reverência, inconscientes do drama que se desenrolava. Isabela, recuperando-se do choque inicial, tocou levemente o braço do noivo. Rafael, quem são essas pessoas? Antes que ele pudesse responder, Helena deu um passo à frente. Sou Helena Mendonça. Fui esposa de Rafael por 2 anos, até que descobri estar grávida de gêmeos. Curiosamente, foi quando ele decidiu que nosso casamento tinha chegado ao fim. Um murmúrio percorreu o salão. Rafael finalmente encontrou sua voz, embora trêmula. Helena, isso não é lugar para esse tipo de... Para a verdade, Rafael, quando seria o lugar adequado? Depois que você se casasse com Isabela fingindo que nunca teve outros filhos, a festa estava oficialmente arruinada. Convidados tentavam disfarçar seu desconforto, enquanto outros registravam discretamente a cena com seus celulares. A matriarca Elisa finalmente avançou, seu perfume caro anunciando sua presença antes mesmo de sua voz cortante. Segurança, removam esta pessoa e suas crianças imediatamente. Helena sorriu com serenidade, como se esperasse exatamente essa reação. Não será necessário, Elisa. Já dissemos o que viemos dizer. Meninos, vamos embora. Com a mesma determinação com que entrou, Helena conduziu os gêmeos para fora do salão, deixando para trás o caos. Através dos jardins iluminados do clube, caminharam até um modesto carro estacionado entre as luxuosas limusines. Helena tremia por dentro, mas mantinha a compostura enquanto afivelava os cintos de segurança dos filhos. Mamãe, por que o papai parecia tão assustado ao nos ver? Perguntou Lucas, o mais observador dos dois. Às vezes as pessoas ficam surpresas quando encontram algo que não esperavam, respondeu ela ligando o motor. Mas agora ele sabe que vocês existem, e isso é o que importa. Enquanto dirigia pela Avenida Beira-Mar de Florianópolis, Helena permitiu que uma única lágrima escapasse. 7 anos se passaram desde que ela deixara aquela cidade com o coração partido e o ventre crescendo. 7 anos criando seus filhos sozinha em Garopaba, uma pequena cidade costeira, a poucos quilômetros dali, onde reconstruiu sua vida longe dos olhares da sociedade que a rejeitou. Naquela noite, no pequeno apartamento alugado para sua estadia temporária na capital, Helena colocou os meninos para dormir e sentou-se na varanda, observando as luzes da cidade que um dia chamou de lar. Seu celular não parava de vibrar com notificações. A bomba havia sido detonada. Diversas chamadas de Rafael apareciam na tela, todas ignoradas. Ela sabia que ele tentaria comprar seu silêncio,
mas estava preparada. Em sua bolsa, um pendrive continha todas as provas das ameaças e manipulações que sofrera durante o divórcio relâmpago. O vento marinho bagunçou seus cabelos, enquanto ela recordava o dia em que foi praticamente expulsa da mansão dos Almeida. As palavras de Rafael ainda ecoavam em sua mente. Se insistir em ter essas crianças, vai perder tudo. Ele não sabia que para Helena, os filhos eram tudo o que importava. Na mansão dos Almeida, o caos continuava. Isabela trancou-se no quarto de hóspedes, recusando-se a falar com Rafael. Elisa tentava desesperadamente controlar os danos, ligando para contatos na imprensa local. Rafael, sozinho em seu escritório, encarava uma fotografia escondida em sua gaveta, a única que mantivera de Helena. As semelhanças entre ela e os meninos eram inegáveis, assim como os traços que os pequenos haviam herdado dele. Na manhã seguinte, manchetes estampavam os jornais e sites. Escândalo na alta sociedade. Empresário Rafael Almeida confrontado por ex-esposa e filhos secretos em festa de noivado. O império que construíra com tanto cuidado agora estava sob escrutínio público, e as perguntas que todos faziam eram: por que ele abandonara os próprios filhos? E o que mais estaria escondendo? Helena acordou com o sol iluminando seu rosto através das cortinas finas. Hoje seria o primeiro dia de sua longa jornada por justiça, não apenas financeira, mas pela dignidade que lhe fora roubada. Enquanto preparava o café da manhã para os gêmeos, seu celular tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Helena Mendonça, atendeu ela com a voz firme. Senhora Mendonça, aqui é Otávio Cardoso, advogado do Sr. Almeida. Ele gostaria de marcar um encontro para discutir a situação. Helena sorriu. O jogo havia começado. O escritório de advocacia ocupava o último andar de um edifício espelhado no centro empresarial de Florianópolis. Helena ajeitou o blazer antes de entrar na sala de reuniões, onde Rafael a aguardava ao lado de seu advogado. Os olhos dele, normalmente frios e calculistas, agora demonstravam uma mistura de raiva contida e algo que ela não conseguia identificar. Culpa, talvez. Acredito que podemos resolver isso discretamente, começou Otávio, deslizando uma pasta através da mesa de mogno. Helena abriu o documento e quase riu. Uma oferta de 5 milhões de reais em troca de um acordo de confidencialidade e a promessa de voltar para Garopaba imediatamente. Isso é uma piada, certo? Ela perguntou, fechando a pasta. Durante 7 anos criei seus filhos sozinha, Rafael. Trabalhei 2 empregos enquanto estudava design de interiores à noite. Nunca pedi nada a você porque sabia que seu dinheiro viria com um preço, seu controle. Mas agora não estou pedindo. Estou exigindo o que é direito dos meus filhos. Nossos filhos, corrigiu Rafael, falando pela primeira vez. Se realmente são meus. Helena sentiu o sangue ferver com a insinuação. Um teste de DNA resolverá sua dúvida, embora baste olhar para eles para ver a verdade. Mas não é só o reconhecimento que busco. Sei que você falsificou documentos durante nosso divórcio para esconder sua verdadeira fortuna. O rosto de Rafael empalideceu ligeiramente. Não sei do que está falando. Tenho provas, Rafael. Gravações de nossas conversas, documentos que você achou que eu nunca veria. Sei sobre as contas offshore, sobre os terrenos registrados em nome de Laranjas. A postura de Otávio mudou visivelmente. Helena percebeu que nem mesmo o advogado estava ciente da extensão das manobras financeiras de seu cliente. 15 milhões, Rafael ofereceu abruptamente. E nunca mais nos veremos. Helena levantou-se, ajustando a alça de sua bolsa no ombro. Não quero seu dinheiro sujo, Rafael, quero justiça. E mais importante, quero que seus filhos saibam quem é seu pai, para o bem ou para o mal. Enquanto se dirigia à porta, Rafael a chamou. O que você quer, Helena? Vingança. Ela parou, virando-se com um olhar sereno. Quero que você olhe nos olhos deles e explique por que preferiu negá-los a enfrentar sua mãe. Por que decidiu que seu império valia mais que seus próprios filhos. Deixando Rafael sem palavras, Helena saiu do edifício com a cabeça erguida. O sol de verão a recebeu quente e acolhedor, como se aprovasse sua coragem. Em seu carro, ela verificou o telefone.
Uma mensagem de Marina, sua amiga e babá dos meninos, informava que eles estavam se divertindo na praia próxima ao apartamento. Helena sorriu, pensando nos filhos brincando na areia, alheios ao furacão que se formava ao seu redor. Por eles, enfrentaria qualquer batalha. Por eles, desafiaria o homem mais poderoso da cidade. Por eles, revelaria verdades que abalariam os alicerces da alta sociedade de Florianópolis. Enquanto dirigia pela Avenida Beira-Mar, Helena não percebeu o carro escuro que a seguia à distância. Rafael tinha recursos e não hesitaria em usá-los para descobrir cada passo de sua ex-esposa. O jogo estava apenas começando e ambos sabiam que haveria muito mais a perder do que dinheiro ou reputação. Na pequena sala de seu apartamento temporário, Helena espalhou documentos sobre a mesa de centro enquanto os gêmeos dormiam no quarto ao lado. Recortes de jornal detalhando o crescimento do império imobiliário de Rafael nos últimos 7 anos. Cópias de documentos do divórcio, onde os valores declarados eram absurdamente menores que os reais. Anotações feitas durante sua breve passagem pela mansão dos Almeida, quando ainda tentava salvar seu casamento. A campainha tocou, surpreendendo-a. Pela olho mágico, viu Jorge, o antigo jardineiro da mansão Almeida, com quem sempre mantivera uma relação amigável. Senhora Helena, cumprimentou ele removendo o chapéu. Perdoe-me aparecer assim, mas quando soube de seu retorno, precisava vê-la. Helena o convidou a entrar, oferecendo-lhe café. Jorge parecia nervoso, olhando constantemente para a janela. Ainda trabalho para os Almeida, explicou ele. Mas nunca esqueci como a senhora me tratava com respeito, diferente deles. Vim porque tenho informações que podem ajudá-la. Os olhos de Helena brilharam de expectativa, enquanto Jorge continuava. Depois que a senhora partiu, o senhor Rafael modificou toda a estrutura de suas empresas, criou novas companhias, transferiu propriedades. A senhora Elisa supervisionou tudo pessoalmente. E há algo sobre um projeto, algo que começou com a senhora. Eles chamam de Projeto Horizonte. Helena sentiu um arrepio. O Projeto Horizonte havia sido sua ideia. Um conceito revolucionário de condomínios ecológicos autossustentáveis que ela desenvolvera enquanto ainda estudava arquitetura, antes mesmo de conhecer Rafael. Ela compartilhara seus esboços com ele durante o casamento, mas nunca imaginou que ele os usaria. Jorge, você tem ideia de quanto vale esse projeto hoje? O jardineiro balançou a cabeça. Bilhões, senhora. Foi o que transformou as empresas Almeida em um império. E todos acreditam que foi ideia do senhor Rafael. Helena cobriu a boca com as mãos, atordoada pela magnitude do roubo intelectual. Não era apenas uma questão de pensão alimentícia ou reconhecimento de paternidade. Rafael havia construído seu império sobre uma ideia que roubara dela. Há mais, continuou Jorge, tirando um celular antigo do bolso. Gravei algumas conversas na mansão ao longo dos anos. A senhora Elisa, ela confessou a uma amiga que forjou provas contra a senhora. Algo sobre fotos manipuladas para fazer o senhor Rafael acreditar que a senhora o havia traído. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Helena sempre se perguntara o que causara a mudança repentina em Rafael, que passara de marido apaixonado a um estranho cruel quase da noite para o dia. Por que está me ajudando, Jorge? Perguntou ela emocionada. Porque tenho uma filha da idade dos seus meninos, senhora. E nenhuma criança merece crescer sem conhecer seu pai, mesmo que ele não mereça conhecê-las. Quando Jorge partiu, Helena permaneceu acordada pela madrugada, reorganizando sua estratégia. Não era apenas uma batalha legal que enfrentaria. Era uma guerra pela verdade, pela justiça e pelo futuro de seus filhos. Na manhã seguinte, um novo escândalo abalou a sociedade florianopolitana. O noivado de Rafael e Isabela havia sido rompido. Rumores indicavam que a decisão partira dela, após uma discussão acalorada no exclusivo restaurante Maré Alta, onde foram vistos discutindo na noite anterior. Helena observava tudo à distância, como uma jogadora de xadrez avaliando o tabuleiro. A primeira peça havia caído. Muitas outras seguiriam. No luxuoso apartamento de Isabela Vasconcelos, a herdeira observava a cidade através da janela panorâmica enquanto segurava uma taça de vinho. O sol começava a se pôr sobre a Baía Norte, pintando o céu com tons alaranjados
que contrastavam com seu humor sombrio. A campainha tocou, anunciando a visita que esperava. Helena entrou no apartamento com cautela, surpresa pelo convite inesperado que recebera mais cedo. As duas mulheres se estudaram em silêncio por alguns instantes, rivais em uma guerra não declarada, unidas apenas pelo homem que as havia enganado. "Obrigada por vir", disse Isabela, indicando o sofá. "Imaginei que ficaríamos cara a cara eventualmente." "Confesso que não esperava seu convite", respondeu Helena, permanecendo em pé, especialmente depois do rompimento do noivado. Isabela riu, um som sem humor. O noivado foi um erro desde o início. Ou melhor, foi calculado, mas não do jeito que Rafael pensa. Helena arqueou uma sobrancelha, intrigada pela franqueza da outra mulher. "Eu sabia sobre você, Helena, e sobre os gêmeos", confessou Isabela, surpreendendo-a. "Minha família investiga minuciosamente qualquer potencial parceiro de negócios. Ou, neste caso, marido. Você sabia, e mesmo assim aceitou se casar com ele. O casamento seria apenas o primeiro passo, a fusão das empresas, o segundo. E então, quando estivesse tudo assinado, eu revelaria que sabia sobre os filhos abandonados. Meu pai construiu nosso império com base na imagem de família tradicional. Rafael ficaria encurralado, ou aceitaria minhas condições para administrar o conglomerado, ou enfrentaria um escândalo ainda maior." Helena sentou-se, absorvendo a frieza do plano de Isabela. "Por que está me contando isso?" "Porque você me poupou de meses de teatro, Helena. E porque podemos ser úteis uma à outra." Isabela caminhou até uma elegante escrivaninha e retirou uma pasta. "Aqui estão informações sobre as negociações secretas de Rafael com investidores estrangeiros. Ele pretende vender partes do projeto Horizonte sem consultar o conselho, um movimento que desvalorizaria drasticamente as ações da empresa de meu pai." "Por que me daria isso?" questionou Helena desconfiada. "Porque quero Rafael fora do jogo, e você é a única pessoa com motivação suficiente para enfrentá-lo abertamente." Helena pegou a pasta, hesitante. Aliar-se a Isabela significava entrar em um jogo ainda mais perigoso, mas as informações poderiam ser cruciais. "E o que ganhamos com isso?" perguntou. O sorriso de Isabela era calculado. "Eu ganho controle sobre a parte da minha família no conglomerado, sem a interferência dele. Você ganha munição para sua batalha judicial. E talvez..." Ela fez uma pausa. "Talvez possamos recuperar o que é nosso por direito." Enquanto deixava o apartamento de Isabela, Helena sentia o peso da pasta em sua bolsa. Estava entrando em território desconhecido, onde aliados eram tão perigosos quanto inimigos. Mas, se quisesse justiça, precisaria jogar segundo regras que nunca imaginou seguir. Em seu escritório, na cobertura do maior edifício comercial de Florianópolis, Rafael Almeida observava a cidade que considerava seu reino particular. Nas últimas semanas, esse reino começara a ruir. O rompimento do noivado com Isabela comprometeu a fusão empresarial planejada há anos. A imprensa não dava trégua, especulando sobre os motivos por trás do escândalo. E agora, seu advogado lhe trazia mais uma notícia devastadora. Um processo de reconhecimento de paternidade foi aberto esta manhã, informou Otávio, colocando os documentos na mesa de vidro. Helena está exigindo não apenas o reconhecimento legal dos meninos, mas também uma revisão completa do acordo de divórcio, alegando fraude. Rafael passou as mãos pelos cabelos grisalhos nas têmporas, um gesto que denunciava sua ansiedade crescente. "Quanto ela quer? Não é sobre dinheiro, Rafael. Ela está questionando a propriedade intelectual do projeto Horizonte. Afirma que o conceito original era dela e que você se apropriou da ideia durante o casamento." O empresário empalideceu. O projeto Horizonte era a joia de sua coroa, responsável pela maior parte de sua fortuna atual. "Isso é absurdo", reagiu, embora sua voz traísse insegurança. "Quem acreditaria que uma estudante de arquitetura sem experiência desenvolveu um conceito desse porte?" "O juiz designado para o caso é Maurício Versosa", continuou Otávio, ignorando a pergunta retórica, "conhecido por sua imparcialidade e por não se impressionar com poder ou influência." Rafael levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Lá embaixo, a cidade continuava sua rotina,
alheia ao drama que se desenrolava nas altas esferas do poder econômico. Ele pensou nos meninos, seus filhos, que vira apenas uma vez, durante aqueles poucos minutos tensos na festa de noivado. Algo neles havia despertado um sentimento que ele não reconhecia, ou que preferira ignorar por anos. "Quero conhecê-los", declarou subitamente. Otávio ajustou os óculos surpreso. "Os meninos? Tem certeza?" No meio de um processo judicial, qualquer contato poderia ser interpretado como: "Não estou pedindo sua opinião, Otávio. Arranje um encontro, de preferência em território neutro." O advogado assentiu, reconhecendo a determinação no tom de seu cliente. Ao sair do escritório, cruzou com Elisa Almeida, que entrava com a postura altiva de sempre. A matriarca, agora com quase 70 anos, continuava impecável em seu tailleur cinza e joias discretas, embora as últimas semanas tivessem deixado marcas visíveis de preocupação em seu rosto. "Mamãe", Rafael cumprimentou-a friamente. Desde a noite do escândalo, a relação entre eles estava tensa. "Rafael, precisamos discutir como vamos lidar com esta situação", disse ela, sentando-se sem ser convidada. "Os membros do conselho estão inquietos, acionistas fazendo perguntas. Tudo o que construímos está em risco por causa daquela mulher. Aquela mulher tem nome, mãe. Helena, minha ex-esposa e mãe dos meus filhos." Elisa fez um gesto de descaso com a mão. "Filhos? Por favor, Rafael. Nem sabemos se são realmente seus. Lembra-se das fotos que lhe mostrei? Helena nos traía enquanto você ingenuamente acreditava em seu amor." Rafael encarou a mãe com uma intensidade que a fez recuar ligeiramente. "Sabe o que é curioso, mãe? Nunca vi os originais dessas fotos. Apenas impressões de baixa qualidade que você me entregou naquela manhã, enquanto eu estava devastado pela notícia da gravidez." A expressão de Elisa alternou entre indignação e um breve lampejo de pânico. "Está duvidando de mim? Depois de tudo que fiz para protegê-lo? Aquela mulher era uma oportunista, Rafael. Via você apenas como um caminho para a ascensão social. E se você estiver errada?" A pergunta pairou no ar, pesada como a tempestade que se formava no horizonte, visível através das amplas janelas do escritório. Elisa levantou-se, ajustando nervosamente o colar de pérolas. "Não importa agora. O que importa é conter os danos. Sugiro que ofereça um acordo generoso para que ela desapareça novamente. Dessa vez, com um contrato à prova de futuras chantagens." "Não será tão simples, mãe. Helena mudou. Pessoas como ela não mudam, Rafael. Apenas encontram novos ângulos para atacar." Quando Elisa saiu, Rafael permaneceu em seu escritório, contemplando como sua vida perfeitamente planejada havia desmoronado em questão de semanas. No fundo de sua mente, uma dúvida crescia. E se sua mãe tivesse mentido sobre Helena? E se durante todos esses anos ele tivesse baseado suas decisões em uma farsa elaborada por sua própria mãe? Chegando em casa, Helena encontrou os gêmeos empolgados com um convite inesperado. Marina, a babá, explicou que uma ligação do escritório de Rafael solicitava autorização para um encontro com as crianças no Parque Central de Florianópolis no dia seguinte. "Vocês gostariam de conhecer melhor o pai de vocês?" perguntou Helena, sentando-se com os meninos. Lucas e Mateus trocaram olhares idênticos, aquela comunicação silenciosa que apenas gêmeos pareciam entender. "Ele é assustador, mãe?" perguntou Mateus, o mais sensível dos dois. "Não, querido. Ele é complicado. Às vezes, adultos tomam decisões erradas porque estão confusos ou assustados. Como quando o Sr. Tavares da peixaria pensou que tinha perdido o Pedro no mar, mas ele só estava brincando no barco do vizinho", comparou Lucas com a lógica simples e direta das crianças. Helena sorriu com a analogia. "Algo assim. Vamos fazer o seguinte. Vocês se encontram com ele amanhã e eu estarei por perto. Se não se sentirem confortáveis, iremos embora imediatamente. Combinado?" Os meninos concordaram, curiosidade superando o receio. Helena sentiu um nó na garganta. Estava abrindo uma porta que poderia tanto curar quanto causar novas feridas. Tudo dependeria de como Rafael reagiria aos filhos que nunca quis conhecer. No dia seguinte, o parque estava relativamente vazio devido à garoa fina que caía sobre Florianópolis. Helena observava à distância,
enquanto Rafael se aproximava dos meninos, que estavam sentados em um banco coberto. Ele parecia menor fora de seu ambiente corporativo, quase vulnerável em seu suéter casual e sem o habitual terno impecável. A conversa começou desajeitada. Rafael claramente não tinha experiência com crianças, mas aos poucos o gelo foi quebrando. Lucas mostrou a Rafael um barquinho de papel que havia feito, enquanto Mateus falava entusiasticamente sobre dinossauros, sua obsessão atual. A certa altura, Helena notou algo que jamais esperara ver. Um sorriso genuíno no rosto de Rafael enquanto ele escutava os filhos. O encontro durou quase 1 hora, terminando quando a chuva intensificou. Helena aproximou-se para buscar os meninos, tensão evidente no ar quando ela e Rafael se encararam. Eles são extraordinários, disse ele em voz baixa. Inteligentes, educados, curiosos. São, não são? Concordou Helena, permitindo-se um momento de orgulho compartilhado. Isso é mérito deles, não meu. Rafael hesitou, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Gostaria de vê-los novamente, regularmente, se possível. Helena estudou o homem à sua frente, o mesmo que anos antes a expulsara de sua vida quando mais precisava dele. Havia algo diferente em seus olhos agora, algo que parecia sincero. Isso dependerá deles, respondeu finalmente. Não permitirei que entrem e saiam da vida deles conforme sua conveniência, Rafael. Ele assentiu, aceitando a condição. Quando se despediu dos meninos, fez algo inesperado. Ajoelhou-se para ficar na altura deles e prometeu que se veriam novamente em breve. O gesto, tão contrário à sua habitual postura altiva, pegou Helena de surpresa. Na noite seguinte, enquanto os gêmeos dormiam, Helena recebeu uma ligação alarmante. Era do Hospital Central de Florianópolis. Mateus havia sido levado às pressas após apresentar sintomas preocupantes durante um passeio escolar. Palpitações, tontura, dificuldade para respirar. O pânico tomou conta de Helena enquanto dirigia pelas ruas molhadas da cidade. No hospital, encontrou Mateus já estabilizado, mas os médicos mostravam-se preocupados. Exames preliminares indicavam uma possível condição cardíaca congênita. Precisariam de mais testes e, principalmente, do histórico familiar completo. Senhora Mendonça, explicou o cardiologista, esta condição específica tem forte componente hereditário. Precisamos saber se há casos na família do pai. Helena sentiu o estômago afundar. Nunca tivera acesso ao histórico médico da família Almeida. As mãos tremiam enquanto discava o número de Rafael, rezando para que ele atendesse apesar do horário avançado. Para sua surpresa, Rafael chegou ao hospital menos de 30 minutos depois, visivelmente abalado. Após conversar com os médicos, revelou algo que Helena jamais soubera. Seu próprio pai, o patriarca original dos Almeida, havia sofrido da mesma condição cardíaca. Era um segredo de família cuidadosamente guardado por Elisa, que sempre temera que qualquer sinal de fraqueza prejudicasse os negócios. Por que nunca me contou isso durante o casamento? Perguntou Helena, enquanto observavam Mateus dormindo, conectado a monitores. Rafael suspirou profundamente. Minha mãe, ela controla informações como armas. Nem mesmo eu sabia todos os detalhes, até que ele nos deixou. Era a primeira vez que Rafael falava de seu pai de maneira pessoal. Helena percebeu que havia muito mais camadas neste homem do que jamais imaginara. Ele tem o mesmo temperamento que meu pai, comentou Rafael, observando Mateus. Quieto, observador. Lucas é mais como eu era, antes de tudo. Antes do quê? Antes de aprender que sentimentos eram fraquezas a serem superadas, antes de meu pai partir e minha mãe assumir o controle de tudo, incluindo como eu deveria me comportar. Helena sentiu uma pontada de compaixão que não esperava. Durante seus anos de raiva justificada, nunca parara para considerar o que moldara Rafael no homem que ele se tornara. Os dias seguintes trouxeram uma trégua inesperada no conflito. Mateus precisaria de acompanhamento regular e Rafael insistiu em oferecer o melhor tratamento disponível. Por algumas semanas, eles funcionaram quase como copais, colocando de lado suas diferenças pelo bem do filho. Foi durante esse período que Helena recebeu um convite que a deixou perplexa. Rafael queria que ela visitasse a mansão onde haviam vivido brevemente como casal.
o lugar onde sonhara construir uma família e de onde fora expulsa com apenas a roupa do corpo. Por quê? Questionou ela ao telefone. Há coisas que precisamos discutir. E algum lugar que você deveria ver novamente. A curiosidade venceu a cautela. Numa tarde de domingo, Helena dirigiu até a exclusiva área residencial, onde a mansão Almeida se impunha entre jardins extensos. Rafael a esperava no portão, dispensando os seguranças habituais. Os jardins, murmurou Helena ao entrar na propriedade. Os outrora impecáveis jardins, que haviam sido sua maior alegria durante o breve período de felicidade, estavam agora negligenciados. Rosas morriam sem poda adequada, jasmins lutavam contra ervas daninhas. Depois que você partiu, nunca encontrei ninguém que soubesse cuidar deles como você, explicou Rafael, caminhando ao seu lado pelos caminhos de pedra. Jorge tenta, mas diz que não tem seu talento. O aroma dos jasmins que ela plantara se misturava com o cheiro de chuva iminente. Nuvens escuras se formavam no horizonte, prometendo mais uma das tempestades de verão tão comuns em Florianópolis. Por que me trouxe aqui, Rafael? Para mostrar que as flores também sentiram minha falta. Ele sorriu levemente com o sarcasmo. Em parte, mas principalmente porque quero que veja algo no escritório, algo que talvez explique algumas coisas. O escritório permanecia praticamente idêntico, com a mesma decoração sóbria que Helena sempre achara opressiva. Rafael caminhou até uma estante e removeu 3 livros, revelando um pequeno cofre embutido. Após digitar uma combinação, retirou uma pasta antiga. Encontrei isto há algumas semanas, quando estava procurando os documentos médicos da família para os médicos de Mateus. Helena abriu a pasta com mãos hesitantes. Dentro, encontrou uma série de fotografias, as mesmas que Elisa mostrara a Rafael 7 anos antes, provando sua suposta infidelidade. Agora, com olhos treinados em design, Helena notava facilmente as inconsistências, sombras em ângulos impossíveis, proporções ligeiramente distorcidas. Eram montagens grosseiras que apenas alguém em estado emocional vulnerável aceitaria como autênticas. Você realmente acreditou nisso? Perguntou ela, a voz embargada. Eu estava devastado, Helena. A notícia da gravidez, o medo, e então minha mãe aparece com provas de que você estava me traindo. Foi como se meu mundo desabasse. E você nunca questionou? Nunca pensou em me ouvir? Rafael baixou os olhos. Quando finalmente comecei a duvidar, você já havia desaparecido. E meu orgulho, meu maldito orgulho, me impediu de procurá-la. Um trovão anunciou a tempestade que se aproximava. Através da janela, Helena viu os jardins sendo açoitados pelo vento, como se a natureza refletisse a turbulência de suas emoções. Por que está me mostrando isso agora? Porque estou tentando entender. Entender o que aconteceu conosco, o que minha mãe fez, o que eu permiti que fosse feito. Ele suspirou profundamente. E porque quero que saiba que, apesar de tudo, nunca deixei de pensar em você. Helena sentiu lágrimas ameaçando cair, mas as conteve. 7 anos de sofrimento, de lutas, de noites solitárias criando seus filhos, nada disso seria apagado por uma confissão tardia. E o projeto Horizonte? Perguntou ela, mudando abruptamente de assunto. Também pensou em mim quando roubou minha ideia e construiu um império sobre ela? A expressão de Rafael endureceu momentaneamente. Não foi roubo, Helena. Foi continuidade. Peguei seu conceito inicial e o desenvolvi. Sem meu conhecimento ou consentimento. Sem reconhecimento ou compensação. Você está certa, admitiu ele, surpreendendo-a. E estou disposto a corrigir isso também. A chuva começou a cair com força, martelando contra as janelas. Helena caminhou pelo escritório, tocando objetos familiares, memórias de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Sabe o que é mais irônico, Rafael? Eu vim a Florianópolis buscando justiça, talvez vingança. Queria que você sentisse uma fração da dor que me causou. Mas agora percebo que ninguém ganha nessa guerra. Nem eu, nem você. Certamente não nossos filhos. A tempestade lá fora intensificava-se, assim como as emoções dentro da mansão. Helena e Rafael permaneceram em silêncio por algum tempo, cada um ponderando as revelações do dia
e o longo caminho que ainda tinham pela frente. A tensão no ar era quase palpável quando o telefone de Rafael tocou, quebrando o momento. Sua expressão mudou drasticamente ao atender. Como assim, um acidente? Onde? Estou indo para lá agora. Helena sentiu o coração acelerar. O que aconteceu? Lucas. Estava com Marina no shopping quando começou a tempestade. Houve um acidente com um outdoor que se soltou com o vento. Ele está sendo levado para o mesmo hospital onde Mateus esteve. Sem hesitar, ambos correram para o carro de Rafael, enfrentando a fúria da tempestade. A antiga mansão ficou para trás, testemunha silenciosa de um passado que, apesar das novas revelações, ainda projetava sombras sobre o presente. O corredor do hospital estava estranhamente silencioso quando Helena e Rafael chegaram, encharcados pela chuva que desabava sobre a cidade. Marina, a babá, aguardava com o rosto pálido e roupas ainda molhadas. Ele está bem, apressou-se a informar, vendo o pânico nos olhos de Helena. Apenas alguns arranhões. O outdoor caiu próximo a eles, mas não os atingiu diretamente. Helena correu para o quarto onde Lucas estava sendo examinado, com Rafael logo atrás. O menino sorriu ao vê-los, um pequeno curativo na testa, sendo o único sinal visível do susto que passara. "Mãe, pai, vocês vieram juntos", exclamou ele com a observação direta típica das crianças. Foi a primeira vez que Lucas chamou Rafael de pai, e o impacto daquela palavra simples foi visível no rosto do empresário. Por um breve momento, Helena vislumbrou o homem por quem se apaixonara anos antes, vulnerável, humano, capaz de emoções genuínas. O médico que examinava Lucas explicou que, por precaução, gostariam de mantê-lo em observação durante a noite, especialmente dado o histórico recente de Mateus. Helena imediatamente se preocupou com o outro filho, que estava com uma vizinha em seu apartamento temporário. "Posso buscá-lo", ofereceu-se Rafael. "Trazê-lo para cá, assim vocês ficam juntos." A oferta, tão diferente do comportamento controlador que ela conhecera, pegou Helena de surpresa. Enquanto Rafael saía para buscar Mateus, ela permaneceu ao lado de Lucas, refletindo sobre como, em questão de semanas, toda a sua vida havia sido virada de cabeça para baixo novamente. Quando Rafael retornou com Mateus, os quatro passaram a noite no hospital. Uma estranha paródia da família que poderiam ter sido. Os meninos adormeceram na mesma cama de hospital, enquanto Helena e Rafael conversavam em voz baixa em poltronas desconfortáveis no canto do quarto. "Nunca os vi tão felizes quanto hoje, mesmo com o susto", comentou Helena observando os filhos dormindo. "Só de estarem com os dois." Rafael assentiu, a expressão pensativa. "É estranho, não é? Como algo que tememos por tanto tempo possa parecer tão natural." "O que você temia, Rafael? Realmente?" Ele considerou a pergunta por um longo momento antes de responder. "Falhar. Como meu pai falhou comigo. Ele estava sempre ausente, construindo o império que depois herdei. Quando estava presente, era distante, crítico. Depois que ele partiu, minha mãe transformou sua memória em um ideal impossível de alcançar. Seu pai nunca mostraria fraqueza. Seu pai nunca cometeria esse erro. Acho que temi não estar à altura. Então decidiu nem tentar. Foi covarde, eu sei, mas naquele momento, com as provas da sua suposta traição, foi mais fácil acreditar que você não merecia meu esforço, que os bebês talvez nem fossem meus." Ele suspirou profundamente. "Um erro que custou 7 anos da vida deles, da sua vida, da minha vida." Helena sentiu as defesas que construíra por anos começarem a rachar. Não estava pronta para perdoar, mas começava a entender. Na manhã seguinte, Lucas recebeu alta com recomendações de repouso. Rafael insistiu em levá-los até o apartamento de Helena e, no caminho, fez uma proposta inesperada. "Estive pensando, a mansão tem espaço mais que suficiente. Os meninos teriam jardins para brincar, segurança, conforto. E você poderia ficar no anexo, que tem entrada independente. Seria temporário apenas enquanto resolvemos tudo." Helena quase riu da ironia. "Está me convidando para voltar à casa de onde me expulsou? Estou oferecendo uma solução prática para nossos filhos", respondeu ele, sem se abalar com a acidez.
longe da minha mãe, que concordou em se mudar para o apartamento na praia por um tempo. Após deixá-los no apartamento, Rafael partiu para resolver assuntos urgentes nas empresas que haviam sido negligenciadas durante os recentes eventos. Helena aproveitou a tarde tranquila com os meninos para pensar na proposta. Por mais tentador que fosse recusar apenas para ferir o orgulho de Rafael, ela precisava considerar o que seria melhor para Lucas e Mateus. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Isabela Vasconcelos. "Precisamos conversar urgentemente", disse a herdeira, a voz tensa. "Encontrei algo sobre Rafael que você precisa ver." Helena concordou com um encontro no dia seguinte. Enquanto desligava, percebeu que, apesar das recentes revelações e momentos de aparente reconciliação, ainda não conhecia todas as facetas do homem que fora seu marido. E que novos segredos poderiam mudar completamente o rumo desta história, que apenas começava a se desenrolar. No café elegante próximo ao centro histórico de Florianópolis, Helena chegou pontualmente para o encontro com Isabela. A herdeira já a esperava, um arquivo digital aberto em seu tablet. "Antes de mostrar isso, preciso que entenda. Não estou fazendo isso por você", esclareceu Isabela, o tom profissional e distante. "Estou protegendo os interesses da minha família." "Nunca pensei que fôssemos amigas", respondeu Helena direta. "O que encontrou?" Isabela deslizou o tablet pela mesa. Na tela, um documento oficial com o timbre de um hospital privado no Uruguai. Uma certidão de nascimento datada de 7 anos atrás, apenas 3 meses antes do nascimento dos gêmeos. "O nome da criança é Felipe", explicou Isabela. "E os pais registrados são Rafael Almeida e Cristina Mendes, sua assistente executiva na época." Helena sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Rafael tinha outro filho? Um filho que nascera quando ela ainda estava grávida? Como conseguiu isso?" "Minha família tem conexões", respondeu Isabela vagamente. O importante é que, enquanto Rafael a expulsava por estar grávida, alegando que não queria filhos, ele já havia engravidado outra mulher e a enviado discretamente para o Uruguai para dar à luz. Helena passou os dedos pelos cabelos, tentando processar a informação. Isso explicava as frequentes viagens internacionais de Rafael durante aquele período, viagens que, na época, ela acreditara serem apenas negócios. "Ele mantém contato com esse filho?" perguntou finalmente. "Pelo que descobri, sim, discretamente. A mãe recebe uma generosa mesada e eles vivem em uma casa comprada por uma das empresas de fachada de Rafael em Punta del Este." O café esfriava na xícara enquanto Helena absorvia a magnitude da traição. Não era apenas o abandono, a negação da paternidade dos gêmeos, o roubo de sua ideia. Era uma vida paralela, uma família secreta mantida enquanto a dela era destruída. "Por que está me contando isso agora?" Isabela fechou o tablet. "Porque vocês parecem estar se aproximando novamente. Vi como ele correu para o hospital quando o menino se machucou. Como tem aparecido publicamente com você e os gêmeos, as pessoas estão chamando de redenção, reconciliação." Ela fez uma pausa calculada. "Achei que merecia saber que tipo de homem ele realmente é, antes de considerar perdoá-lo." Ao sair do café, Helena caminhava como em transe. As ruas movimentadas de Florianópolis pareciam distantes, como se ela observasse tudo através de um vidro embaçado. Seu telefone vibrou. Era Rafael, perguntando se ela havia considerado a proposta de se mudar temporariamente para a mansão. Em vez de responder, Helena dirigiu até a praia mais próxima. Sentou-se na areia, observando o oceano revolto após a tempestade da noite anterior. As ondas quebravam com força, assim como as ilusões que começara a alimentar nas últimas semanas. Naquela noite, Helena tomou uma decisão. Ligou para Rafael e aceitou a proposta de se mudar para a mansão, não porque acreditasse em uma reconciliação, mas porque precisava entender a extensão de suas mentiras. Precisava descobrir quem realmente era Rafael Almeida, antes de decidir qual seria o próximo passo em sua busca por justiça. 3 dias depois, Helena e os gêmeos estavam instalados no anexo da mansão Almeida. Os meninos exploravam encantados os vastos jardins, enquanto ela observava a casa principal com olhos críticos. De alguma forma,
Precisava encontrar evidências concretas dessa outra família, desse filho secreto que Rafael mantinha escondido. Durante o jantar na elegante sala de refeições, onde uma vez sonhara criar memórias familiares, Helena estudava Rafael. Ele interagia com os meninos com crescente naturalidade, respondendo pacientemente às suas perguntas infinitas sobre barcos, a nova obsessão de ambos. Parecia genuinamente interessado, genuinamente paternal. Como podia um homem capaz de manter uma família secreta por anos também demonstrar tal afeto sincero? Como podia um homem que a expulsara grávida agora parecer tão dedicado aos filhos que uma vez rejeitara? "Você está quieta", observou Rafael quando os meninos foram levados para o banho por Marina, que concordara em continuar trabalhando como babá na mansão. "Estou pensando." "Em quê?" Helena o encarou diretamente. "Em como é fácil para você criar narrativas convenientes, Rafael. Em como constrói realidades que servem ao seu propósito." A expressão dele endureceu levemente. "O que quer dizer?" "Quero dizer que nos abandonou porque supostamente não queria filhos. Mas talvez a verdade seja que não queria estes filhos. Talvez já tivesse outra família em mente." Rafael empalideceu visivelmente. "Helena." "Felipe é um nome bonito", continuou ela, observando como o nome causou impacto imediato. "Imagino que ele tenha seus olhos assim como Lucas e Mateus têm." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Rafael colocou os talheres lentamente sobre o prato, como se cada movimento exigisse concentração extraordinária. "Como você... importa?" "O que importa é que enquanto me dizia que não estava pronto para ser pai, você já tinha outro filho a caminho. Um filho que você escolheu reconhecer, apoiar, visitar." A revelação pairou entre eles como uma nuvem tóxica. Rafael finalmente levantou o olhar, encontrando os olhos acusadores de Helena. "Não é o que você pensa." "Nunca é, não é mesmo?" Ele se levantou caminhando até a janela que dava para os jardins onde, ao longe, algumas luzes iluminavam o anexo onde Helena e os meninos estavam hospedados. "Cristina e eu. Foi um erro. Uma única noite durante aquela viagem a Montevidéu. Eu estava bêbado, frustrado com as pressões da empresa, com as expectativas da minha mãe." Ele respirou fundo. "Quando ela me contou que estava grávida, entrei em pânico. Ofereci dinheiro para resolver o problema. Ela recusou. Então fiz o que achei ser o certo. Garanti que ela e a criança teriam conforto, estabilidade, longe daqui, longe do escrutínio público. E 2 semanas depois, quando descobri minha gravidez, foi como se o universo estivesse zombando de mim. 2 filhos de 2 mulheres diferentes, com semanas de diferença. Minha mãe estava furiosa com a situação de Cristina. Imagina quando soube sobre você. Então decidiu eliminar um dos problemas." Ele virou-se para encará-la. "Foi covarde, eu sei, mas naquele momento, com as fotos, com a pressão, pareceu mais fácil acreditar que você havia me traído, que os bebês talvez nem fossem meus. E você nunca questionou a conveniência dessa situação? Nunca se perguntou por que sua mãe apareceu com essas provas exatamente quando precisava de uma desculpa para se livrar de mim?" Rafael baixou a cabeça. "Eu deveria ter, mas a verdade é que estava aterrorizado, Helena. Aterrorizado com a ideia de ser pai, de falhar como meu próprio pai falhou, de ser responsável por outras vidas." Helena sentiu lágrimas quentes escaparem de seus olhos. "E eu? Você acha que eu não estava assustada? Grávida de gêmeos, abandonada pelo homem que amava, expulsa de minha casa, sem família para me apoiar." As palavras dela pareceram atingi-lo fisicamente. Rafael afundou em uma cadeira, o rosto nas mãos. "Não há justificativa para o que fiz. Nenhuma. Sei disso. E esse menino, Felipe, ele sabe sobre você? Sobre quem é seu pai?" Rafael balançou a cabeça. "Ele me conhece como tio Rafael, um amigo da família que visita algumas vezes por ano. Cristina se casou com um empresário local há 3 anos, um homem bom, que ama Felipe como se fosse seu." Helena não sabia o que sentir. Raiva, certamente. Traição, novamente. Mas também uma estranha compaixão por esse outro menino, que crescia com uma mentira diferente, mas igualmente dolorosa. "Nossos filhos merecem saber que têm um meio-irmão.
declarou ela levantando-se. E merecem a verdade sobre seu pai. Toda a verdade. Rafael levantou o olhar alarmado. Helena, por favor, isso destruiria tudo. Tudo o que, Rafael? A imagem cuidadosamente construída? O império baseado em mentiras? Enquanto ela caminhava em direção à porta, ele a chamou. Espere, há mais. Helena parou sem se virar. Sempre há, não é? Sua ideia, o projeto Horizonte. Você tinha razão, era seu conceito, sua visão. Eu apenas executei. Ela virou-se lentamente. Por quê? Por que roubar algo que eu teria compartilhado livremente com você? Porque precisava provar que podia fazer algo sozinho, sem a sombra do meu pai, sem a influência da minha mãe. Precisava de algo que fosse realmente meu, mesmo que não fosse. Helena observou o homem à sua frente, envelhecido, cansado, carregando o peso de decisões tomadas por medo e orgulho. De repente, toda a sua raiva parecia vazia, despropositada. Sabe qual é a ironia, Rafael? Eu teria compartilhado tudo com você. A ideia, a vida, os filhos. Teria enfrentado seus medos ao seu lado, ajudado a curar suas feridas. Era isso que significava amor para mim. Ela saiu da sala, deixando Rafael sozinho com todas as verdades dolorosas que finalmente vieram à tona. Enquanto caminhava pelo corredor em direção ao anexo, Helena percebeu que sua busca por justiça havia se transformado em algo mais complexo. Uma busca por paz, por encerramento, pela chance de finalmente contar sua própria história em seus próprios termos. E talvez, apenas talvez, essa história ainda pudesse ter um final inesperado. Não de reconciliação romântica, mas de redenção humana. Não de vingança, mas de verdade. Uma verdade que, como o sol após a tempestade, poderia iluminar um caminho de cura para todos os envolvidos. Rafael, Helena e, principalmente, as crianças inocentes, cujas vidas haviam sido moldadas por escolhas que nunca tiveram o poder de fazer. Durante os dias seguintes, uma estranha trégua se estabeleceu na mansão Almeida. Helena e Rafael raramente conversavam além do estritamente necessário relacionado aos gêmeos. Mas a tensão havia sido substituída por algo mais próximo da resignação. Os meninos, alheios às complexidades adultas, floresciam no novo ambiente. Lucas havia descoberto uma antiga coleção de barcos em miniatura no sótão, modelos que o próprio Rafael construíra na infância, e passava horas categorizando-os meticulosamente. Mateus, por sua vez, encantara-se com o piano de cauda na sala de música, demonstrando uma aptidão surpreendente para alguém que nunca tivera aulas formais. Em uma tarde particularmente quente, Helena estava no jardim, podando as roseiras que haviam plantado anos antes. O trabalho manual ajudava a organizar seus pensamentos, a processar todas as revelações recentes. Foi quando notou um carro desconhecido estacionando na entrada da mansão. Uma mulher elegante desceu, acompanhada de um menino de aproximadamente 7 anos. Helena sentiu o coração acelerar ao reconhecer os traços familiares no rosto da criança, os mesmos olhos castanho esverdeados, o mesmo formato de queixo que seus próprios filhos haviam herdado de Rafael. "Você deve ser Helena", disse a mulher, aproximando-se com passos hesitantes. "Sou Cristina. E este é Felipe." Helena largou a tesoura de jardinagem, incapaz de formular uma resposta coerente. O menino sorriu timidamente, escondendo-se parcialmente atrás da mãe. "Rafael nos ligou ontem", continuou Cristina, quando o silêncio se estendeu por tempo demais. "Disse que era hora de acabar com as mentiras, de todos nós enfrentarmos a verdade." Antes que Helena pudesse responder, os gêmeos apareceram correndo pelo jardim, parando abruptamente ao avistar os visitantes. Durante um momento surreal, os 3 meninos se encararam como se reconhecessem inconscientemente o vínculo que os unia. "Quem são eles, mãe?" perguntou Mateus, aproximando-se de Helena. As palavras travaram em sua garganta. Como explicar algo tão complexo, tão doloroso, a crianças de 6 anos? "São amigos", respondeu ela finalmente. "Este é Felipe." "Felipe, estes são Lucas e Mateus." Os meninos se cumprimentaram com a simplicidade direta das crianças, rapidamente encontrando terreno comum quando Lucas mencionou barcos,
e Felipe mencionou que morava perto do mar. Onde está Rafael? Perguntou Cristina, enquanto observavam as crianças se afastarem, já envolvidas em algum jogo improvisado. No escritório, na cidade. Não esperava isso. Cristina sorriu sem humor. Nenhuma de nós esperava, não é? Nada disso estava nos planos. Helena conduziu Cristina até a varanda, onde poderiam conversar enquanto mantinham os meninos à vista. A situação era tão absurda que beirava o cômico. Duas mulheres unidas pelo mesmo homem, pelo mesmo engano, observando três meio-irmãos brincando inocentemente juntos. Por que veio? Perguntou Helena finalmente. Depois de todos esses anos mantendo o segredo? Cristina respirou fundo. Porque estou cansada de mentiras. Meu marido, meu atual marido, não sabe que Felipe não é filho dele. Rafael prometeu nunca revelar a verdade. Mas quando ele ligou ontem dizendo que queria fazer as coisas certas, contar a verdade para todos, percebi que não poderia continuar vivendo na sombra do medo. Helena observava os três meninos correndo pelo gramado, suas risadas ecoando no ar da tarde. A semelhança entre eles era inegável. Os mesmos gestos, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando intrigados. É engraçado, comentou Helena quase para si mesma. Passei anos odiando Rafael pelo que ele fez comigo, com meus filhos. Nunca imaginei que havia outra mulher, outro filho, vivendo uma versão diferente da mesma mentira. Ele te expulsou quando estava grávida, disse Cristina, a voz baixa. Comigo ele foi generoso do seu jeito distorcido. Comprou a casa, estabeleceu um fundo para Felipe, visitava algumas vezes por ano. Mas sempre como o tio distante, nunca como pai. Um silêncio contemplativo se estabeleceu entre elas. Não eram rivais, percebeu Helena. Eram, de certa forma, irmãs em sofrimento, unidas pela manipulação do mesmo homem. O que você quer, Cristina? Ao vir aqui, ao trazer Felipe? A outra mulher encarou o horizonte, onde o sol começava sua descida em direção ao mar. Quero o que você quer, imagino. Liberdade. Verdade. Um futuro onde nossos filhos não carreguem o peso das nossas escolhas erradas, das mentiras que permitimos. O som de um carro se aproximando interrompeu a conversa. Rafael voltava mais cedo do escritório. Ao estacionar e sair do veículo, congelou ao avistar a cena na varanda. As duas mulheres que mais havia magoado em sua vida, lado a lado, observando seus três filhos brincando juntos. Seu rosto demonstrava algo que Helena raramente vira: medo genuíno. Não o medo calculado do empresário prestes a perder um negócio, mas o terror profundo e humano de quem vê todos os seus mundos cuidadosamente separados colidirem violentamente. Você ligou para ela, disse Helena quando ele se aproximou. Não era uma acusação, apenas uma constatação. Rafael assentiu. Depois da nossa conversa, percebi que não poderia continuar vivendo em compartimentos. Uma personalidade para os negócios, outra para a sociedade, outra para Felipe, e agora uma nova para Lucas e Mateus. Ele olhou para os meninos, agora envolvidos em algum jogo elaborado, envolvendo os barquinhos de papel que Lucas havia ensinado a fazer. Eles merecem conhecer a verdade sobre quem sou, quem somos, todos nós. Cristina se levantou, encarando Rafael com uma mistura de raiva e alívio. Precisamos conversar os três. Sobre como vamos explicar isso às crianças. Sobre o futuro. Sim, concordou ele, parecendo simultaneamente exausto e aliviado. Não tenho mais energia para mentiras. As horas seguintes foram intensas. Na biblioteca da mansão, enquanto as crianças continuavam sua brincadeira sob a supervisão de Marina, três adultos confrontavam anos de enganos, meias-verdades e feridas abertas. Lágrimas foram derramadas, acusações lançadas, desculpas oferecidas, algumas aceitas, outras não. Ao anoitecer, uma decisão havia sido tomada. Contariam a verdade aos meninos. Uma versão simplificada, adequada à idade, mas verdadeira. Explicariam que eram irmãos, que compartilhavam o mesmo pai, que os adultos haviam cometido erros, mas que agora estavam tentando fazer o certo. O jantar naquela noite foi estranho, quase surreal. Três crianças sentadas à mesa com três adultos, cada um carregando seu próprio peso de revelações. As crianças, com a adaptabilidade impressionante da juventude,
Pareciam aceitar a notícia de seu parentesco com curiosidade e até entusiasmo, especialmente os gêmeos, encantados com a ideia de um irmão mais velho. Isso significa que vamos morar todos juntos agora? Perguntou Lucas, sempre prático em suas preocupações. Os adultos trocaram olhares desconfortáveis. Não, querido, respondeu Helena suavemente. Felipe mora com sua mãe e seu pai, o homem que o criou desde pequeno em Punta del Este. Mas agora que sabemos que vocês são irmãos, podem se visitar, passar tempo juntos. É como ter uma família maior, simplificou Cristina, sorrindo para os 3 meninos. Mais pessoas que se importam com vocês. Rafael permanecia em silêncio, observando a cena com uma expressão que Helena não conseguia decifrar completamente. Havia arrependimento ali, certamente. Mas também algo mais, talvez esperança. Mais tarde, após Cristina e Felipe partirem para o hotel onde ficariam por alguns dias, Rafael encontrou Helena no jardim. A noite estava clara, com milhares de estrelas visíveis no céu sem nuvens. Obrigado, disse ele simplesmente, por não transformar isso em um campo de batalha na frente deles. Helena continuou contemplando as estrelas. Não fiz isso por você, fiz por eles. Eu sei. É por isso que agradeço. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o som das ondas ao longe preenchendo o vazio. O que acontece agora? Perguntou Rafael finalmente. Com o processo, com o projeto Horizonte, com tudo. Helena virou-se para encará-lo. Não sei. Parte de mim ainda quer justiça pelo que você tirou de mim. Não apenas anos com meus filhos, mas minha ideia, minha criação. Outra parte está simplesmente cansada. Cansada de lutar, de odiar, de reviver o passado. E se oferecesse uma reparação? Não apenas financeira, mas real? Reconhecimento público da sua contribuição para o projeto Horizonte. Um lugar no conselho da empresa. Participação nos lucros. Helena estudou o rosto do homem que um dia amara, que posteriormente odiara, e que agora nem sabia mais o que sentia por ele. Por quê? Por que agora, Rafael? Ele pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. Porque é o certo. Porque estou tentando consertar o que ainda pode ser consertado. E essa epifania aconteceu de repente? Rafael sentou-se em um dos bancos do jardim, convidando-a a sentar ao seu lado com um gesto. Após um momento de hesitação, ela aceitou. Não foi repentino. Foi gradual. Ver meus filhos, todos eles, juntos hoje. Perceber que desperdicei anos que nunca recuperarei. Anos em que poderia ter visto Lucas e Mateus crescerem, em que poderia ter sido honesto com Felipe desde o início. Ele respirou fundo. E foi ver você, Helena. A mulher que expulsei da minha vida, reconstruindo-se mais forte, mais corajosa do que eu jamais fui. Algo se agitou no peito de Helena. Não perdão, ainda não, mas talvez compreensão. Compreensão de que todos ali eram simultaneamente vítimas e algozes de suas próprias escolhas, prisioneiros de medos que haviam permitido dominar suas vidas. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Tempo para processar tudo isso, para decidir o que realmente quero para o futuro. Para o meu futuro, para o futuro dos meninos. Rafael assentiu, respeitando o espaço que ela pedia. Antes de se levantar para entrar na casa, ele fez uma última pergunta. Você acha que um dia poderia me perdoar? Helena não respondeu imediatamente. Olhou para a mansão, para as luzes do quarto onde seus filhos dormiam, para o céu estrelado que testemunhara tantas promessas e traições. Não sei se o perdão é algo que se possa prometer, Rafael, mas estou disposta a tentar encontrar um caminho para a frente, não apenas para trás. Por eles. E talvez com o tempo também por mim. Ela se afastou, deixando-o sozinho com as estrelas e com as consequências de escolhas feitas há muito tempo, quando era um homem diferente, movido por medos que